faz um barulhinho, né? Faz um estouro. Ou foi da calefação? É da calefação, Elizabeth. O pessoal está chegando. Talvez hoje com esse tempo não... Eles tenham se retraído um pouco de viajar em Cafarnaum. Não é? Mas lá em Cafarnaum não está chovendo. Provavelmente. Bom, já passaram 60 segundos. Nós estamos aqui conversando, dando um tempo. Eu estava comentando que lá em Cafarnaum não deve estar esse tempo, né? Mas hoje para ir até lá é meio complicadinho, porque a visibilidade não deve estar muito boa. Pelo menos aqui em Gramado a coisa tá bem. Oi, Débora, tudo bem? Vicente está bem. Abraços no Vicente. E aí é muito difícil chegar até lá, mas vamos em frente. Boa noite para aqueles que estão chegando. Oi, Cláudio Agra, tudo bem? Um beijo grande, querido. Oi, filhota. Bom, nós estamos mais uma vez iniciando a nossa evangelização da família. Hoje também muito felizes, porque daqui mais um pouco vai ter a evangelização das crianças, dos jovens. E é imprescindível que aqueles que compartilham conosco esses momentos e têm os filhos na evangelização, que eles façam as crianças assistirem também as lives, as gravações, que façam as tarefas, para que não fiquem desvinculados também, né, desse trabalho, que é tão importante para eles, para a evangelização. Assim como também é para nós, porque acalma os nossos corações, e isso é muito importante. Quero dizer também que nós continuamos com as nossas tarefas lá na Sociedade Espírita Esperança, com modo online, com modo virtual. Também estamos fazendo atendimento fraterno pelas marcações de contatos pelo WhatsApp. Então, as preces e radiações, aqueles que estão necessitando de preces e radiações podem caminhar pelo WhatsApp para que a gente possa inseri-los nas nossas preces e radiações. Aqueles que estão menos favorecidos, com alguns problemas com esse momento que estamos passando, também tem um telefone lá que auxilia essas pessoas e trabalham através do Guilherme. Então, também tem a área do livro, aqueles que querem retirar livro lá da biblioteca ou querem fazer uma compra, nós também temos através da Débora. Né? Então, tudo funciona, mas não presencial, é tudo virtual. Sejam todos bem-vindos. E, seu Ruco, vai dar a sua... Bom, como de hábito, não é? Nós sempre fazemos uma prece para iniciar os nossos trabalhos. Então, eu convido a todos que nos veem e nos ouvem que possam ocupar uma posição física e mental apropriada para o momento. Eu convido a que possam fechar suavemente os seus olhos, possam ouvir os seus batimentos cardíacos, possam limpar a sua mente, deixando de lado todos os problemas afligentes que sempre nos circundam, sempre estão junto de nós. Mas este momento é um momento de serenidade. Então, assim, possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que dirigem Sociedade Espírita Esperança e o Núcleo Ivan de Albuquerque, agradecendo a todos pela proximidade, pela segurança que nos dão neste momento de trabalho, rogando a eles que não nos falte a palavra certa neste momento oportuno, que sejamos fiéis instrumentos da vontade do Pai, levando o consolo, a esperança, a fé
a todos os irmãos que nos ouvem neste momento. Obrigado, bom Deus, obrigado, Jesus, que sempre seja feita a tua vontade, Pai, e não a nossa. Assim, então, nós pedimos permissão para que possamos iniciar o nosso doce encontro da noite de hoje. Que assim seja. Todos prontos para que a gente possa fazer a nossa costumeira viagem até a casa de Pedro, lá em Cafarnaum? Pois então, possamos nos movimentar por meio do nosso pensamento e nos transportar lá para a casa de Pedro. Ele costumeiramente já nos aguarda. Nós já temos as nossas cadeiras cativas para que possamos nos encontrar com todos eles. O nosso assunto da noite de hoje tem o título O Venenoso Antagonista. E começa assim: eles estavam todos reunidos na casa de Pedro, Jesus e os apóstolos, e estavam, no final do dia, conversando, todos eles alegremente. Era uma noite refrescada, de brisas cariciantes. Filipe, o pescador, naquele momento do encontro entre os afetos, trazia à baila um tema muito discutível, problemático, e vocês vão ver no decorrer da nossa história que é um tema atualíssimo. Ele falava sobre as tentações a que toda criatura está submetida. Fez-se silêncio, pequeno silêncio na reunião. Jesus, o mestre, respirou profundamente e narrou a seguinte história. Era uma vez uma cidade que passava por momentos muito difíceis. Havia muita revolta entre aqueles habitantes, devassidão, atitudes contrárias aos bons costumes e etc. Deus, que sabe tudo e que nunca deixa a sua criatura abandonada, tensionava auxiliá-los. Porém, ele precisava de alguém para que pudesse cumprir esta tarefa de auxílio. Pesquisou e achou dentre os moradores da localidade uma família composta por pai, pela mãe e por 3 filhos. Eram todos fiéis a ele, Senhor Supremo, cumpriam todas as leis sábias e justas. De posse desta tarefa, a família passou a trabalhar junto à comunidade. O que fizeram então? Fundaram um núcleo de fé e caridade. E chamaram quase todos os interessados da comunidade. Tal fato passou a transformar o comportamento daquela população, sensibilizou corações, e pouco a pouco eles foram mudando de comportamento, e esta mudança fez com que se fizesse luzes, divinas luzes, naquela comunidade. Mas, e aí um mas bem grave, né, gente? Mas o espírito das trevas, vendo estas últimas mudanças, passou a tentá-los para que o seu objetivo fosse alcançado. Qual era o objetivo? Sustar aquele comportamento, para que as pessoas de então pudessem voltar àqueles comportamentos antigos, a devassidão, etc, etc, etc. E o que fez então este espírito das trevas? Mostrou a esta família a maledicência. Não obteve resultado nenhum. Trouxe a eles então a tristeza. Também não teve guarida nas suas intenções. Nessa faina de desestabilizá-los, seguiu-se a calúnia, a vaidade, o poder e, por fim, a riqueza. Porém, a família, fortalecida na fé e na prece ao Senhor Deus, venceram todas as tentações,
todas as tentações. Não contente, o espírito das trevas, que fez então? Mandou o demônio da tristeza. O demônio da tristeza, de uma maneira muito sutil, alcançou a mente do chefe de família. E, num determinado momento muito oportuno, aproximou-se dele e disse o seguinte: és um homem e não um anjo? Não te envergonhas, pois, de falar tão intensamente no Senhor teu Deus? Quando conheces de perto as próprias imperfeições? E de uma maneira incisiva, ele insistia: busca, antes de tudo, sentir os teus erros. Faze penitência perante o Eterno. E aí ele foi mais enfático. Disse o seguinte: clama as tuas culpas. Sim, as tuas culpas. O infeliz servidor acolheu tais palavras e, pouco a pouco, foi dominado pela tristeza e pela culpa. Passou a não comer, admitiu a sua incapacidade, que havia sido ressaltada por esta figura do mal, e lentamente definhou, até que chegou à morte. A esposa, entristecida, juntamente com os filhos, seguiram o mesmo caminho e tiveram o mesmo fim. Essa é a história que Jesus, então, contou aos seus afetos que estavam reunidos na casa de Pedro. Eu achei bem interessante essa história. Claro que ia ser interessante na história de Jesus, como é que não vai ser interessante? Só eu, né, Elizabeth? E porque quando eu comecei a ler que o Felipe, ele estava naquela angústia, ele tinha um monte de coisas, assim, sentimentos desencontrados, né? E então ele estava naquele turbilhão, né? E uma tempestade, como a gente diz. Tempestades da alma, E como diz a Joana de Ângeles. ele se colocou ali, diante daquela assembleia, se colocou e ele foi tão sincero naquele depoimento, que a assembleia também, né, endossou aquilo. E o detalhe que me chama a atenção é que Pedro, então, talvez por fazer uma leitura do acontecimento, ele pergunta a Jesus sobre o problema das tentações. Prestem atenção, o problema das tentações. E aí, então, Jesus traz essa história, né, que começa lá com a questão da cidade, né? Cidade revoltada, uma cidade devassa, né? Uma cidade com uma libertinagem muito, muito grande. Acentuada. E dentro, apesar de ser uma comunidade assim, havia um núcleo familiar que se mantinha dentro daquela programação do nosso pai, e levavam aquilo como um meio de vida, né? Como um aprendizado, como uma verdade, uma confiança muito grande. E aí Jesus deposita a eles esse trabalho para fazer com que aquela comunidade pudesse se regenerar. Bom, é importante ressaltar, não é, queridos amigos que nos ouvem e nos veem, todos nós, indistintamente, nós temos talentos. Nós somos dotados de uma capacidade. Porque nenhum ser, criatura de Deus, é desprezível. Todos nós somos capazes de fazer alguma coisa. E se esses talentos que nós temos forem bem aplicados, nós somos agentes de transformação da sociedade.
Porque ora nós somos vistos, ora nós vemos. E se a gente leva bons exemplos, esses exemplos são copiados, sem qualquer vaidade, não é, queridos irmãos? Os exemplos bons são copiados e são trazidos para o comportamento do dia a dia daqueles que nos veem e nos copiam. Não que nós sejamos anjos, porque nós também temos múltiplos erros. Mas quando nós damos bons exemplos, esses exemplos podem ser por meio das nossas atitudes, por meio das nossas palavras, por meio dos nossos pensamentos, nós nos tornamos agentes transformadores da sociedade. E pode ser um núcleo pequeno, como a nossa família. Pode ser um núcleo um pouco maior, como são os nossos relacionamentos interpessoais. Pode ser um outro núcleo, os nossos relacionamentos profissionais. Então, quando a nossa conduta é pautada, não é? Por comportamentos morais, bons costumes, nós somos agentes transformadores daqueles que nos veem e que têm boa vontade de se transformar. E o importante disso é que eles tinham ferramentas simples de virtudes. Eles trabalhavam com as ferramentas das virtudes. Não que eles fossem grandes virtuosos, mas eles procuravam aplicar aquelas virtudes que o pai tinha enviado, né? Então, quando apareceu a maledicência, né, eles reagiram, ou melhor, eles não reagiram, eles simplesmente fizeram um trabalho de tolerância, né? Aquelas maledicências aconteciam e eles exerceram e praticaram a tolerância. E quando veio a pobreza, eles não se revoltaram, eles simplesmente intensificaram o trabalho e conseguiram sair daquela dificuldade. Eles não ficaram se lamuriando e dizendo por que Deus me abandonou nesse momento, eu estava fazendo esse trabalho com tanta vontade, e aí agora... Não, eles simplesmente arregaçaram as mangas e foram trabalhar. Quando apareceu a calúnia, eles não ficaram batendo lá, não, isso é mentira. Não, eles simplesmente se calaram. Eles silenciaram. Porque essa é a virtude, quando há calúnia, é silenciar. Quando veio a vaidade, quando esse espírito das trevas trouxe a eles prestígio, encheram eles as pessoas chegavam e diziam que eles eram maravilhosos, e eles simplesmente continuaram em sua humildade, porque diziam que tudo aquilo que estava acontecendo não era por causa deles. Que o trabalho maior era do Pai. Quando eles receberam, né, o dinheiro, né, eles simplesmente distribuíram entre os menos favorecidos. Mas, claro, aí veio a tristeza. E é aí o grande ponto desse antagonista que a gente tem que conversar. Queridos amigos, nós nunca estamos sozinhos. Nós sofremos boas e más influências. Se pudéssemos figurar, é como se nós fôssemos uma antena parabólica e nós estamos captando estas influências, boas e más. Nós vivemos sobre constantes dualidades, é do nosso dia, nós estamos num mundo de provas e expiações, nós somos tentados, não é? E estas influências, ora para o bem, ora para o mal, não é? Enquanto nós estávamos preparando o assunto da noite de hoje, eu lembrei de uma resposta que os bons amigos deram a Kardec, e o nosso assunto é tentação, né? Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 893, não é? E os espíritos responderam o seguinte:
A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, repetindo, nós sofremos influências, sempre. As boas, nós temos que potencializar, porque elas nos trazem incentivo, elan, força, fé, esperança. As más, nós temos que rechaçar. Resistência voluntária. Nós temos que impor a nossa vontade. Não, isto não me pertence. Isto só vai me trazer o mal. Eu não quero. Então, a gente deixa do lado. É assim o nosso dia a dia. É assim este processo que todos nós estamos submetidos às tentações. Vocês lembram da oração dominical que Jesus nos ensinou? Lá pelas tantas ele pede ao Pai, não me deixe cair na tentação e livra-me do mal. E era Jesus. Ora, se Jesus pede para que ele seja protegido e não caia na tentação, quem somos nós para não elevar o nosso pensamento a Deus e implorar ao Pai este auxílio, esta segurança, para que a gente não caia? Tentado, nós seremos. Vocês podem ter certeza, mas que a gente fortaleça a nossa fé e a gente não caia na tentação. A nossa mente é um dínamo, certo? Então, o bom funcionamento requer uma participação ativa e constante, ou seja, uma vigilância enorme em relação aos nossos pensamentos. Quem consegue criar mentalmente um clima de paz, de serenidade, de amor, né? Ele está doutrinando a mente e ele está criando pensamentos positivos e com isso ele vai criando, né, a tranquilidade em sua volta. Eu pergunto a vocês, durante o dia inteiro, nós temos sempre essa serenidade, essa tranquilidade? Nós conseguimos manter esse equilíbrio? Claro que não. Ainda não conseguimos. Mas tudo precisa de treino, precisa de hábito e precisa também de reconhecimento. É que nem um campo, né? Que nem quando nós vamos fazer explorações e que a gente faz algumas descobertas. Então, quando nós começamos a nos explorar, quando nós nos voltamos para dentro e começamos a nos enxergar realmente com aquelas problemáticasinhas que a gente tem, nós conseguimos reconhecer, puxa vida, estava tão bem, de repente me veio esses pensamentos que eu não gosto de ter. Eu tenho eles, mas eu não gosto de tê-los. Eu já tinha pensado que eu ia tirar isso, porque eu sei que eu posso neutralizá-los. Eu não posso deixar que eles tomem conta do meu pensamento, né? Então, muitas vezes, nós somos propensos a determinados sentimentos de tristeza, de melancolia, de revolta, de ira, sabe, por que é só comigo? Mas se eu reconheço, se eu quero a mudança, e se eu reconheço isso, eu faço um trabalho para que eu possa retirar esse pensamento de mim, porque eu estou trabalhando com um polo positivo, e eu não posso começar a trazer polos negativos. Eu tenho que me manter num equilíbrio, mas é claro, porque nós somos seres muito imperfeitos. Quando eu digo muito imperfeitos, nós já tivemos muitas caminhadas, mas quando nós começamos a nos dar conta, a gente começa a ir numa linha mais reta, porque a gente sabe que se a gente sair um pouquinho do trilho, o trabalho vai ser dobrado. Então, nós temos que ter esse feeling, assim como sutilmente esse antagonista trouxe a tristeza a esse homem. Por quê? Porque ele, na verdade, ele começou a se dar conta que realmente ele não era uma pessoa perfeita, apesar de estar trabalhando para o pai. Ele começou a sentir uma culpa de não ser uma pessoa à altura. Mas, meu Deus,
ainda não estamos à altura, mas nós estamos indo em direção à altura. Então, todos esses sentimentos que nos abatem às vezes, esses sentimentos eles têm que sim que ser trabalhados, acolhidos, desmanchados, com vigilância, com oração, porque a oração não é sentar, não, é parar naquele momento e dizer, ajude-me, porque neste momento eu não estou conseguindo realizar a minha harmonia e o meu equilíbrio. E vai fazer o que tem que fazer, porque de repente passa. Mas o importante é não acolher como esse irmão acolheu. Esta coisa de nós não sermos perfeitos, é importante o processo de autoconhecimento. Me ocorre agora a passagem da mulher que foi pega em adultério e que os fariseus queriam apedrejá-la. E Jesus então levanta os olhos e pergunta: quem de vós não tem algum pecado que atire a primeira pedra? E rapidamente eles fizeram um processo de autoconhecimento e se reconheceram que eles tinham muitos erros, especialmente aqueles que tinham cabelo da minha cor, não é? Certamente por terem mais vida terrena, muitos erros haviam cometido e pouco a pouco foram se retirando. É um processo de autoconhecimento que nós temos que fazer, não é? E eu sempre ressalto que este processo de autoconhecimento vai nos trazer coisas boas e vai nos trazer coisas que não são muito boas, especialmente o sentimento de culpa. E eu falei sério, porque ele é muito pesado, gente. O sentimento de culpa é muito pesado, mas ele não deve nos travar. Nós temos que ter a consciência de que nós estamos num processo de evolução, de educação, de crescimento. E eu lembro na escola, quando nós éramos submetidos, olha como eu sou velho, a sabatina. Por acaso todos nós acertávamos as 10, 20, 30 questões? Não, nós errávamos. Então, na sequência da vida, da existência que nós estamos submetidos, nós trazemos erros. Nós não temos que nos sentir culpados. Nós temos é que ter consciência do nosso erro, saber que nós somos imperfeitos, porém com condições, com capacidade de chegar à perfectibilidade. E isso não depende de ninguém, só nós, da nossa vontade. Este elemento volitivo, que tem uma força, que Einstein disse que não se consegue medir a força da vontade. Porque se eu quero, eu consigo. Então, não nos sintamos culpados, nos sintamos felizes por estarmos tendo esta oportunidade de recuperar os erros deste passado distante ou recente. Nós estamos tendo esta oportunidade. Eu lembro Chico quando dizia que, embora eu não possa voltar e fazer um novo começo, eu posso agora fazer um novo fim. Então, puxa vida, se a misericórdia do Pai nos oportuniza isso, não nos sintamos culpados. Não deixemos que a tristeza nos domine. Tenhamos fé. E este alerta que me ocorre neste momento, me reporta o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos diz que o grande remédio é orai e vigiai, não é? Porque nós somos assediados constantemente, nós já referimos isso. Eu estava tão bem, de repente me veio esse pensamento de agressividade, este impulso. Hoje à noite eu estou pronto para ir na casa espírita. Aí, de repente, eu perco a vontade. Está chovendo, está frio, hoje tem jogo do Grêmio ou do Internacional, a gente pode secar com o irmão, não tem problema nenhum, né? Aí eu não vou. Mas como eu estava pronto para ir? Sofri a influência. Por isso Jesus destaca, orai, porque quando tu faz a prece, tu te fortalece, tu renova as tuas forças e tu te torna imune, porque tu estás vigiando o que não é teu. Ora, mas se a vontade era de ir e de uma hora para outra eu não quero mais, alguma coisa tem.
Ora, se eu era capaz de ser um agente transformador da sociedade, eu estava levando o exemplo, a palavra, a fé e a caridade. De uma hora para outra eu não tenho mais essa capacidade. Não, eu continuo com essa capacidade. E ninguém vai nos tirar. Ninguém. Não sei se vocês perceberam que todas as atividades, todas as influências que as trevas colocou diante dessa família, eram tudo coisas externas. A maledicência que veio de fora, a calúnia que veio de alguém, a riqueza que alguém colocou, tudo foram coisas de fora. E quando eles colocaram alguma coisa que tinha que ser lá do íntimo, que mexeu com o íntimo, como foi difícil. Porque muitas vezes, assim, até o acolhimento de determinados pensamentos, né, nos tiram fora da harmonia e do equilíbrio. Né? Então, a metáfora é, né, o trabalho para alcançar as virtudes, ele é árduo, mas é necessário fazer. Mas ele não pode exigir pressa de nós, sabe? Porque isso é uma coisa que a gente vai acrescentando como uma naturalidade. E por isso que nós temos a bênção da reencarnação. Porque hoje, talvez, eu esteja sendo muito melhor, e eu não sou, mas eu esteja sendo muito melhor do que a minha última encarnação. E com o aprendizado que eu estou tendo hoje, que eu estou fazendo hoje, com certeza a minha próxima encarnação ela vai ser bem melhor que essa, em alguns entendimentos, porque eu ainda tenho muita coisa para, né, para melhorar. Então, esse trabalho, nós temos que ficar focados no nosso trabalho, no nosso crescimento. Né? E trabalhando em nós vamos aprender a nos amar e nós vamos aprender a amar o nosso próximo, porque o nosso próximo é a mesma coisa, com todas as dificuldades e com todas as virtudes. Vamos às palavras de Jesus. Quando Jesus encerrou a história que nós resumimos e narramos para vocês, fez-se silêncio na sala, né? Porque eles ficaram introspectivos, pensativos. Vocês imaginem Jesus trazendo uma verdade para aqueles apóstolos. E eles eram pescadores, só isso. Pessoas simples. Então fez esse silêncio e eles se alimentaram daquela verdade que Jesus trouxe. E por fim, o mestre arrematou a reunião dizendo o seguinte: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. É apenas uma visita, nada mais. Que estejamos fortalecidos na fé em Deus e na fé humana, porque nós podemos nos acreditar, porque nós somos capazes. Era isso, meus amigos. Felizes, muito felizes por poder dividir com vocês um pouco dessa experiência, que todas as quintas-feiras nós nos reunimos. Para nossa alegria, eu confesso para vocês, não sei se vocês têm o mesmo sentimento. Obrigado por nos ouvir, sejam felizes, que Jesus esteja sempre no leme do nosso barco. A Beth vai fazer a prece de encerramento. Antes, o nosso chefe Braulio envia abraços a todos. Né? Então, gente, vamos voltar para os nossos lares, porque Cafarnaum já encerrou o expediente hoje. Né? Que possamos refletir em tudo aquilo que o nosso mestre conversou. Vamos olhar para dentro de nós e vamos, então, orar
agradecer a oportunidade que temos de, mesmo longe um dos outros, estarmos bem perto em pensamento, em coração, fazendo as reflexões desses assuntos com Jesus, com Pedro, com Felipe, e podermos entender um pouco da nossa encarnação, aceitarmos tudo isso que estamos passando, todas as nossas dificuldades, que nós possamos sair fortalecidos para trabalhar as virtudes, trabalhar os nossos talentos. Que neste momento a espiritualidade da Sociedade Espírita Esperança possa, com suas mãos de luz, irradiar em nossos lares as energias salutares que cada um está necessitando neste momento, iluminando como faróis de luz, e mantendo força, e mantendo paz, e mantendo harmonia e saúde. E que nós, com os nossos corações em paz, possamos neste momento enviar ao nosso planeta Terra um momento de amorosidade, pedindo principalmente ao Mestre o amparo a esses profissionais de saúde que estão à frente, trabalhando com os nossos próximos. E que, se Deus, na sua bondade e misericórdia infinita, puder nos auxiliar, assoprando, Senhor, do nosso planeta, esse pozinho, e que ele seja transmutado ao universo sideral, para que nós possamos entrar novamente na nossa normalidade. Luz e paz a todos. Fiquem com Deus, com Jesus, com a Irmã Esperança, com o Ivan de Albuquerque. Que assim seja. Que assim seja. Beijo grande, gente. Hoje eu nem vi aqui o nosso... Oi, Stefânia. Oi, Padilha. Beijo para o pessoal de Tramandaí, Nova Tramandaí. Tudo de bom para vocês. Fiquem em paz. Calma que não encerrou.